Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenho Realista. Nessa aula, a gente vai desenhar essa orelha. A orelha é muito simples, ela é bem fácil de fazer. Só que a gente quer colocar também no curso para o curso ficar todo completo. A gente vai começar aqui passando o H nessas partes claras todas aqui. A gente só não vai passar nessas partes bem escuras aqui, a gente não vai passar. Porque como ela é bem escura, a gente já vai começar direto com 2B. A gente tem que tomar cuidado o seguinte, essas partes aqui, ó, dela, ela é bem lisinha, ela tem uma textura bem leve. Aqui, ó, que ela já vai começar a ter mais textura para fazer essa sombra, né? Essa parte de dentro que tem alguns pelinhos, mas é coisa mínima. Mas ela tem uma texturazinha aqui, ó. Mas essa parte a gente tem que tomar cuidado, que a maioria das orelhas são bem lisas mesmo, tá? Porque é uma pele mais lisinha, mais frágil, né? Ela é bem, às vezes é bem clarinha. Então a gente tem que tomar cuidado para não marcar demais. Então a gente vai começar aqui passando o H. Igual eu já passei para vocês, eu vou passando o H sem ficar rabiscando, ó, com o lápis deitado. E a ponta dele um pouquinho gasta. Isso aí a gente já tem que acostumar para não... Todos os desenhos que a gente vai fazer essa base aqui, essa primeira camada, a gente acostumar a fazer isso. Eu estou usando aqui o papel Canson do curso já que eu passei para vocês, o normal. Já fiz o esboço usando o decalque, porque a gente não foca no curso em esboço. O esboço eu já passei as técnicas para vocês, né? Então a gente só foca aqui na textura, nas sombras, tá? Então vamos lá, vamos passando com ele mais deitado um pouquinho, ó. Tomar cuidado para não ficar marcando demais. Vocês reparem que sempre a gente vai dando base no desenho. A gente vai dando uma base com o lápis mais clarinho. E eu sempre peço muita paciência a vocês, porque não sai correndo querendo preencher essa primeira camada, passando o lápis de qualquer jeito, não. Porque depois o papel não vai tirar as marcas, tá? Então vamos fazendo com bastante calma. O intuito do desenho realista e do curso aqui é a gente ter calma, passar tudo com muita clareza. E quando você estiver fazendo em casa, também fazer com muita calma. Não é a gente querer correr, fazer 5 desenhos num dia só, não. Eu vou continuando preenchendo aqui. Vou adiantar um pouquinho só para não ficar aqui na mesma coisa, ó. Eu só estou preenchendo mesmo, fazendo a primeira camada. Eu não vou passar em lugares mais escuros aqui dessa vez não. Só nessas partes mais claras. Onde está muito escuro eu não vou passar não. Retornando aqui, só vou continuar aqui só preenchendo esse pedacinho, ó. Só passando grafite mesmo, tá? Não tem segredo não, porque não tem técnica não. Só não rabiscando, né? Igual eu repito toda hora. Ó, a gente vai terminar aqui, ó. Já passei tudo, né? Agora, com o papel dobradinho, eu vou espalhar esse grafite aqui todinho, todo por igual. Fazendo movimentos circulares, ó. E sem apertar muito, ó. Tem hora que eu vou para frente um pouquinho, para trás.
O que eu não posso fazer aqui é pegar e ficar esfregando com força, com muita força, de qualquer jeito. Aqui eu vou fazendo movimento, ó, redondinho, ó, fazendo para frente e para trás e não esfregando com muita força. Agora que eu já passei aqui, a gente já vai vir com HB fazendo essas partes aqui, ó. Essa segunda camada aqui, ó. A gente já vai começar a fazer ela. Porque ela é um pouquinho mais escura, ó. Vocês podem reparar que eu sempre vou em camada da clara e vou aumentando aos poucos. Eu nunca vou aqui do grafite claro e já vou direto para o escuro ali não. Eu vou sempre por etapa, eu vou por cada camada de uma vez. A gente agora vai passando, fazendo movimentos curtos. Ó. Se eu ver que eu vou precisar de pôr mais grafite ali, aí eu já venho com o B. Eu vou aumentando as graduações aos poucos. E essa segunda camada que a gente já começa a fazer uma texturazinha mais leve, eu já vou fazendo alguns movimentos curtos. Ó. Eu já vou deixando algumas marquinhas circulares, alguns movimentos curtinhos para frente e para trás. Tá vendo? Eu já vou colocando alguma textura ali. Com os fuminhos eu vou dar uma espalhadinha para ver como que vai ficar. Ó. Vou espalhar esse grafite ali, ó. E automaticamente eu vou tirando um pouco as marcas também. Eu já vou tendo uma noção de como que vai ficar meu desenho. Se eu ver que vai precisar de mais textura depois, eu volto. Igual eu sempre falo, o desenho realista, ele não é ele não é exato. Você não sabe a quantidade de grafite que você vai precisar. Você pode vir colocar mais um pouco, passar um pouco mais de esfuminho. Você vai fazendo isso aos poucos. E logicamente você vai reparando a sua referência. Se possível, você faz igual está aqui, coloca do lado. Uma impressão boa. Imprime ela na qualidade boa para você ver bem os detalhes ali. Eu já passei um pouco, eu já vou passar um pouco esse fuminho ali para tirar um pouquinho a marca e fazer uma textura leve. Ó. Eu espalho o grafite ali. Aqui nessa parte dela também, ela tem uma leve textura um pouco mais escura. Sem marcar muito, porque a orelha a gente não pode deixar muito marcado. A não ser que a referência vai te pedir isso. Que é uma orelha muito machucada, não depende, mas a maioria dos desenhos que você for, ainda mais se for encomenda, você vai fazer uma orelha mais lisinha. Eu vou passando um pouco, já tiro um pouco as marcas também. Eu sempre vou passando e passo já o esfuminho ou o papel, já para eu ter uma noção de como que vai ficar. Já para ver o acabamento, que se eu vou precisar de pôr mais grafite. Se eu vou precisar de alisar mais um pouco. Então a gente vai fazendo aos poucos. Ó. Lembrando que eu estou com HB. Aqui eu vou fazer em volta dela todinho. Até chegar aqui em cima. Aí pra frente eu já não vou fazer não. E vou fazer embaixo mais um pouquinho também. Aqui é uma leve sombra.
Esse lápis também que eu estou passando aqui, o HB, tenta deixar ele com a ponta, ela não assim muito afiada, porque vai atrapalhar você fazer essa textura mais levinha aqui, tá? Se ela tiver muito afiada. E eu vou fazendo também com o lápis mais deitado. Essa primeira textura já está mais ou menos, depois a gente pode voltar nela e fazer mais algum detalhe. Agora eu vou fazer, já começa a fazer essa parte de dentro aqui, ó. Continuando com o HB, ó. Aqui eu posso até colocar um pouco mais de grafite. Isso tudo também a gente vai fazendo com o peso da mão aqui, ó. Eu consigo controlar e aumentar a intensidade aqui, aumentar a quantidade de grafite com o mesmo lápis. Eu não preciso ficar trocando toda hora. Apoiando um papel aqui para não ficar manchando. Depois que eu já tenho grafite aqui no desenho, eu sempre apoio para não ficar manchando ali muito. Eu vou espalhando também de acordo, não sai esfregando o esfuminho também não. Eu vou passando ele com leveza, tá? Aqui vai vir um pouquinho de B também. Ou de HB por enquanto que a gente tá, né? Eu tô observando aqui, eu não posso hora nenhuma deixar de observar minha referência não. Ela é muito importante pra gente. Depois, se eu precisar, eu clareio algumas partes também. Se eu coloquei um pouquinho mais de grafite em alguns lugares também, depois eu posso clarear um pouquinho. Não tem problema não. Aí eu uso a limpa tipo e o lápis borracha, eu dou uma clareadinha em alguns pontos. Agora eu já vou vir com B. Já vou fazendo essas partes mais, esse degradê aqui já, ó, de escuro para o mais claro. Eu vou usar o B. Eu vou fazer uma camadinha aqui por baixo com B mesmo. Aqui eu ia usar o 2B direto, mas já que eu tô com B aqui, eu já posso passar ele também. Não tem problema não. A gente já pode colocar ele aqui também. Mas como é uma parte muito escura, se vocês quiserem já vir com 2B direto, não tem problema não. Eu já vou vir com ele aqui para fazer esse degradêzinho aqui, ó. Olha como é que a gente vindo com camadas mais escura por cima, como é que você já vai conseguindo trabalhar mais fácil do que você vindo com lápis escuro direto. Como é que é interessante a gente fazer camadas. Aí agora eu tenho que fazer esse degradê, ó. Vou tirando o peso da mão e vou fazendo alguns pontinhos, ó, marquinhas, para fazer essa textura que a orelha tem. A parte interna dela tem mais textura. Em alguns lugares eu tenho que apertar mais, ó, e aqui eu já vou tirando o peso, ó. Como eu não quero tão marcado, e é uma área maior, eu posso vir com papel e dar uma esfumaçada com papel mesmo. Agora, se for uma área menor, aí tem que ser com esfuminho em todo lugar, porque não tem como você passar papel em área pequena.
Eu vou continuar também esse canto aqui, ó. Só vou fazer uma camada ali por baixo, porque vai vir o escuro ainda por cima. Aqui eu não preciso fazer textura não, é só para eu colocar uma camada mesmo de grafite ali por baixo. Não tem problema nem se ficar marcado. O grafite escuro vai tampar tudo. Agora, nessa parte aqui, ó, a gente já tem que ir fazendo o degradê, ó. Um movimento curtinho, vou tirando o peso da mão. Esse degradê a gente tem que treinar muito, tá? Eu falo isso direto com vocês porque sem saber fazer degradê, é impossível a gente saber fazer desenho realista. De acordo que ele vai sendo escuro aqui, ele vai clareando para cá, eu vou tirando o peso da mão. E depois trocando os grafites também, escurecendo eles. Ó, com o mesmo grafite eu consegui fazer lá mais escuro e vim clareando aqui. Vou passar um pouquinho só de papel para tirar um pouco as marcas. Porque aqui eu posso, não precisa deixar muita marca por enquanto não. Fazer uma texturazinha. A gente vai vendo. Se eu ver que não ficou legal, que eu quero alisar mais, ó, porque não ficou legal ali, aí eu já venho e tiro as marcas com a esfuminha, com papel, de acordo que eu ver aqui a minha necessidade. Agora eu já vou vir com 2B, fazendo as partes mais escuras aqui. Agora eu já consigo escurecer bem já, ó. Vou aumentando as tonalidades que eu quero aqui, ó. Aqui agora eu já tenho que ir mais com cuidado, porque a última é a penúltima camada, né? Então ela já vai ser o acabamento do desenho aqui já. Eu não posso exagerar nessa penúltima camada aqui. Porque se eu exagerar, depois eu não consigo ficar apagando muito não. E ficar passando borracha em cima de onde você já fez, não é legal. Por isso que a gente tem que ir aos poucos fazendo as camadas de tons que você quer. Esse canto aqui eu já vou vir direto com 4B já. Eu vou usando os dois ao mesmo tempo. Eu já vou com 4B. E lá mais pra frente aqui um pouquinho, ó, eu já vou vir com 2B. Aqui eu posso apertar mais, deixar bem escuro mesmo. Todo o cantinho da orelha assim, ó. Isso é praticamente uma regra. É bem escurinho mesmo, tá? Então vocês não reparem as referências quando vocês forem fazer de outros desenhos. Vocês vão ver que a maioria é toda bem escurinha mesmo, para dar esse contraste. Aí eu posso já vir com o pincel, impregnando ela aqui, ó, deixando ela bem escura. E alisando a parte que eu já fiz ali. Eu tenho que tomar muito cuidado para o desenho não ficar com contorno, porque desenho realista não tem contorno. Ele tem efeitos de degradê, sombra, luz. É isso que faz os contornos. Mas eu não posso chegar aqui e fazer uma linha ali, demarcando ali certinho, não. Então vocês já tem que acostumar com não ter contorno no desenho de vocês. Tirar um pouquinho o excesso ali. Vou passar só um pouquinho de 4B aqui, que eu já vou vir com 2B já agora. Que eu tenho que
que ir clareando ele. Eu não posso continuar com muito escuro ali não. Vou testar aqui o 2B, se vai ficar melhor. Aí já vai dar um efeito melhor que eu quero aqui, ó. Eu vou conseguir fazer a passagem de tom bem suave, ó. É isso que é a passagem de tom, a gente saber fazer do escuro para o mais claro, ó. Sem ficar marcado. Aqui é só um pouquinho de grafite, ou quase nada. Já fiz essa passagem de tom ali. Agora eu posso vir com o pincel. Eu tenho esse pincel aqui, ó, de cerda macia. Eu posso passar só para alisar um pouquinho e não tirar muito esse efeito de degradê que eu fiz, ó. Agora eu vou fazer nessa parte de cima, da mesma forma, 4B mais nos cantos, onde está bem escuro. Passar com bastante cuidado para não errar ali e fazer tudo torto. Os movimentos sempre curtinhos, ó. Circulares ou para frente e para trás. Vou fazer mais um pedacinho aqui com 4B até eu já começar a usar o 2B aqui já, ó. Fazer só um pouquinho. Dar uma basezinha com 2B, com 4B. Vou continuar agora com 2B fazendo o degradê igual eu fiz embaixo aqui, ó. Bastante cuidado para não ficar marcado. E fazer a passagem de tom. Os movimentos bem curtos. Até eu completar essa parte aqui, ó. Ela tem que passar bem suave, ó, a passagem de tom do escuro para o mais claro, ó. Vou passar o pincel aqui também para não só dar uma alisada. A parte de dentro aqui, eu já posso passar um pouquinho mais de grafite, 2B. Eu estou vendo na minha referência que no cantinho eu tenho mais sombra. Então eu vou colocar isso no desenho aqui, ó. Tomar cuidado aqui para não tirar a marca que eu já fiz, ó. Depois eu clareio alguns pontos que eu ver que vou precisar. Lá em cima agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos passar 4B. Agora já vem com 2B de novo, fazendo o degradê. Vou puxar agora bem escurão aqui embaixo. Porque se eu trouxesse o 4B para cá, ele fica muito poroso. E o 2B eu consigo deixar mais escuro, só um pouco mais claro que o 4B e sem muito grosso, né? Uma textura muito grossa, muito pesada. Vou fazendo pontinhos, movimentos mais curtos.
E vou levando até lá em cima agora, ó. Agora eu vou continuar com 2B. Porque eu só queria esse meio aqui mais escuro. Porém, os outros, um escuro um pouco mais claro que esse do centro aqui, ó. Tá vendo que bacana esse efeito degradê que a gente tem que fazer? Eu tenho que ir passando aqui também, ó, de uma forma que eu não vou... O lápis deitado e ele não vai ficar rabiscando. Então eu tenho que achar a posição dele aqui que está mais gasto. Depois que eu achei a posição, eu mantenho e vou fazendo a textura. Dou uma alisadinha com o papel, só um pouquinho. Aqui eu vou dar mais só uma alisadinha, mas bem, só encostar o papel bem levinho. Aí a gente vai vendo onde que a gente pode colocar um pouquinho mais de textura e vai colocando. Mas o básico mesmo da orelha é isso aqui mesmo. Vamos fazer essa sombrazinha aqui embaixo, ó, com 2B. Porque eu não vou entrar muito com detalhes aqui não, porque o que eu quero passar para vocês é só a orelha mesmo. Eu não vou fazer essa sombra lá em cima, porque isso aí na hora que tiver o desenho completo, sempre quando eu passo o grafite, ó, eu tiro as marcas dele para dar uns efeitos mais liso, né? Vamos fazer essa sombra aqui, ó. Vou fazer ela bem clarinha. Mesmo com 2B eu passo bem devagarzinho, ó, já consigo fazer uma sombra ali, ó. Aí eu venho bem suave com o esfuminho. Já consigo uma sombra também ali. Vou dar mais uma reforçada aqui. De acordo que vocês ir vendo detalhes, vocês vão fazendo. Precisou de escurecer? Vai no lugar, escurece. Passa um pouquinho de esfuminho. Agora a gente já pode vir com o lápis borracha. O lápis borracha que a gente tem na lista aí. E eu vou acentuar alguns brilhos aqui, ó. Eu gosto do lápis borracha que eu consigo fazer, fazendo pontinhos assim, eu consigo fazer texturas, ó. E eu vou passando nele mais forte um pouquinho só, que eu consigo clarear mais algum ponto. Aí eu vou limpando, sempre limpando para eu ir vendo os detalhes. Aqui, como tem umas partes brancas, ó, eu posso ir batendo ela bem de levinho, fazendo algumas marcas mas bem sutil mesmo, uma coisa mínima. Só que esse mínimo, ele no final do seu desenho, ele te dá, olha só, ele te dá alguns toques legais no seu desenho. Passar bem de levinho no cantinho aqui para dar esse brilho. É como se eu estivesse passando o lápis. Só que algumas partes eu aperto um pouquinho, onde eu quero mais brilho. Vou vir um pouquinho também com limpa-tipo. Vou clarear alguns pontos que eu vi aqui na referência que está um pouquinho claro. Eu faço a pontinha e vou clarear alguns pontinhos aqui, ó.
Sempre eu vou passando ele, batendo ele de levinho. Que eu consigo fazer alguma textura e ainda consigo ir clareando alguns lugares que eu quero. E ele não fica marcado. Se eu pegar a caneta borracha aqui e passar nela, ela vai fazer risco, alguns riscos aqui. Ela não vai tirar por igual assim, ó. Igual algum ponto aqui, ó, igual aqui. Se eu quiser fazer algum brilho fazendo mais risco, aí sim eu já vou detalhando ali com ela. Só que ela vai deixar riscado. Aí para você tirar o risco fica mais difícil. Com o lápis borracha e com o limpa-tinta já não fica riscado. Aí cada lugar você vai usar um tipo de borracha. Aqui eu já consigo vir suavizando. Os contrastes de brilho com sombra que vai fazer o efeito aqui no desenho pra gente. Eu sempre intercalo o brilho do lado da sombra, porque aí vai realçar mais o desenho. E logicamente olhando a referência, mas sempre é assim, ó, você vai ver, sempre vai ter o brilho e vai ter a sombra perto. Aqui, como é uma área maior, que eu quero mais espaçado, eu vou fazer com o limpa-tipo. Eu consigo limpar, ó, tirar bem o grafite sem ficar marca nenhuma. Só clareando mesmo. Passa aí de lado que eu consigo também clarear, ó. Então a gente vai intercalando. E os brilhos, como eu já falei, eu já falei com vocês, eu vou sempre fazendo os brilhos depois. Eu sempre vou fazendo o brilho depois. Quando já está quase finalizado o desenho. Aqui agora não tem muito segredo. A gente vê onde tem brilho e passando. Alguns lugares eu faço só uma batidinha para dar alguns porozinhos em cima de onde tem um pouco de sombra, ele realça alguns poros. Depois a gente vai limpando, tá tirando essa marca de grafite aqui, ó. A gente vai tirando ela. Porque se ela estiver suja, não faz o mesmo efeito não. Fazendo algumas batidinhas. Então a gente vai terminando aqui a orelha. Vocês entenderam? Tá vendo que é mais luz perto da sombra e a gente vai fazendo algumas texturas na camada que a gente já tinha feito de degradê, ó. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.